Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui. E na aula de hoje de Sociologia, a gente vai dar o prosseguimento àquela ideia que a gente está trabalhando com alguns pensadores, com alguns teóricos brasileiros. A gente começou primeiro falando sobre o Roberto da Mata e a ideia do você sabe com quem está falando. Depois passamos para o Sérgio Buarque de Holanda, onde a gente trabalhou com a ideia do homem cordial, do aventureiro e do trabalhador. Na semana passada, na aula ao vivo, nós falamos sobre o pensamento do Caio Prado Júnior e o sentido da colonização. E hoje a gente chega falando sobre o pensamento do Darcy Ribeiro e a formação do povo brasileiro. Mas você talvez nunca deva ter ouvido falar sobre o Darcy Ribeiro e provavelmente está aí se perguntando, beleza, Lucas está falando dele, mas quem é ele? Por isso, a gente começa a nossa aula, a gente começa o nosso conteúdo de hoje abordando um pouquinho sobre a vida do Darcy Ribeiro. Ele nasceu no ano de 1922 e é um dos cientistas sociais brasileiros mais importantes. Ele tem diversas obras, onde a principal obra, como eu já coloquei ali, é O Povo Brasileiro, publicado pela primeira vez em 1995. No entanto, por mais que ele seja um cientista social extremamente importante, eu ouso afirmar que a maior importância de Darcy Ribeiro em toda a sua vida está na vida política, no qual ele ocupou alguns cargos políticos extremamente relevantes. Ele foi senador do Brasil, inclusive ele era senador quando morreu, e ele também ocupou cargo de ministro da Educação durante os anos 80. Para o Rio de Janeiro, estado onde nós estamos, município onde estamos, ele também foi importante porque ele atuou na implementação do projeto educacional que criou os CIEPs na época do governo do Leonel Brizola, o que hoje a gente chama dos Brizolões. Beleza, galera? Então, a gente falou bem rapidinho aqui sobre quem foi Darcy Ribeiro. E aí, na aula de hoje, a gente vai trabalhar basicamente com o pensamento dele, o pensamento que ele construiu basicamente na obra O Povo Brasileiro. Beleza? Então, vamos lá. O que ele busca, dentro da sua vida acadêmica? Ele buscou fazer uma análise da formação do povo brasileiro e da identidade nacional. Isso ficou muito claro no livro dele, publicado no ano de 1995, O Povo Brasileiro. Esse livro a gente entende, geralmente, que é uma contraposição à tese do Gilberto Freire em Casagrande e Senzala. Mas beleza, o que o Gilberto Freire em Casagrande e Senzala fala? Ele também vai buscar fazer, o Gilberto Freire, uma análise do processo de formação do povo brasileiro e da identidade nacional. Sendo que nessa obra, o Gilberto Freire ele trabalha com a tese de que essa construção de Brasil foi uma construção sem conflitos, mais próximo de uma situação harmônica, uma situação de harmonia. O Darcy Ribeiro, então, na obra dele, ele vai tentar mostrar que, na realidade, a construção do povo e da identidade nacional foi uma construção marcada por aspectos conflituosos. E, mesmo com esses aspectos conflituosos, ele consegue observar, ele conseguiu perceber que houve uma contribuição de cada um dos povos que faziam parte do processo de colonização do Brasil. Então ele fala que houve uma contribuição dos indígenas, houve uma contribuição da população afro-brasileira, houve uma contribuição da população europeia portuguesa. E dentro dessa situação de conflito. Então é justamente isso que o Darcy Ribeiro ele vai tentar abordar para a gente. E por que ele tenta fazer isso? Porque quando a gente olha a história do Brasil, a gente vai ver que a história oficial, ela geralmente tenta excluir desse processo de construção do país, de construção do Brasil, os povos que são tidos como minorias políticas. E aí, quando a gente coloca minorias políticas, a gente está colocando, obviamente, os indígenas e os afro-brasileiros. Então, dentro da obra dele, ele vai tentar mostrar que esses povos, por mais que possam ser considerados minorias,
tiveram uma importância muito grande dentro do processo de formação do povo brasileiro e da identidade nacional. E aí um dos povos que ele começa trabalhando é o povo indígena, e é justamente isso que a gente vai falar a partir de agora. Então vamos lá. Sobre os indígenas, o que o Darcy Ribeiro ele coloca para a gente? Ele fala que por mais que a história oficial não trabalhe, por mais que a história oficial não aponte, os indígenas tiveram participação sim na construção do Brasil. O ponto é que essa participação ela não foi autônoma, ela não foi de total liberdade. E por que não foi? Simplesmente pelo fato que ele coloca de que houve uma mediação portuguesa, ou seja, todas as ações indígenas dentro do processo de construção do Brasil tiveram e foram limitadas por uma mediação de Portugal. Como assim uma mediação de Portugal? Vamos lá então. Antes da chegada dos portugueses no Brasil em 1500, a gente observa que todas as tribos indígenas, os povos indígenas, tinham uma organização social e política própria. Então já eram povos extremamente organizados, obviamente aos moldes de suas próprias características. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram com um padrão de organização de sociedade europeia e que eles defendiam a tese, defendiam a ideia de que eles eram seres civilizados e que deveriam ser os responsáveis, quase que como seres iluminados, de levar a civilização, de levar o desenvolvimento a esses povos. Então a gente começa a observar que o marco de chegada dos europeus, dos portugueses aqui, significou, para o Darcy Ribeiro que ele fala, uma hecatombe indígena, ou seja, chegou, foi um marco, né, representou, foi o grande símbolo de derrocada dos povos indígenas, da falta de liberdade, da perda de autonomia. Então ele coloca que a partir do momento que os portugueses chegaram, eles tentaram e não só tentaram, mas colocaram em prática o projeto de organização de sociedade na qual eles achavam correto e na qual iria beneficiar eles, que tinham diversos interesses e única, quase que exclusivamente, interesses econômicos quanto ao processo de colonização do Brasil. Ele coloca que os indígenas tiveram as suas tradições, as suas práticas, a sua forma de organização, ou seja, todo o seu aparato cultural negado. E a partir dessa negação, eles foram explorados pelos portugueses, que começaram a escravizar os indígenas. E aí, essa ideia de escravização dos indígenas em benefício em prol, vamos colocar assim, de um desenvolvimento econômico da metrópole, um desenvolvimento econômico de Portugal, faz com que o Darcy Ribeiro chame esse processo de escravização de uma das 3 pragas vindas com a colonização. Ele coloca que a colonização representou para os indígenas, além de uma hecatombe, vamos colocar dessa forma, o início de 3 pragas, que a primeira é a escravidão, no qual os indígenas passaram a trabalhar de forma forçada para atender as necessidades econômicas dos portugueses, para atender as necessidades econômicas dos colonizadores, mas também, além disso, representou o início de guerras e também a chegada de doenças. Como assim o início de guerras? Vamos parar para pensar. Quando a gente fala na história indígena do Brasil, a gente tem que entender que no Brasil existiam diversas tribos. Não havia, digamos assim, um poder centralizado em relação às tribos indígenas. Não. Essas tribos eram marcadas por diferenças, mas mais do que nunca eram marcadas por rivalidades, que se intensificaram com uma força gigantesca a partir da chegada dos europeus, a partir da chegada dos portugueses. Assim que eles chegaram aqui, eles começaram a incentivar a rivalidade entre esses povos como forma de criar guerras capazes de facilitar a dominação dos portugueses, a dominação dos europeus em território nacional. Então, eles começam a colocar que a chegada dos europeus intensificou o número de guerras, que facilitou a dominação dos europeus.
E a terceira e a última praga, segundo Darcy Ribeiro, é a ideia das doenças. Como assim as doenças? Os europeus, assim que chegaram no território brasileiro, trouxeram com eles uma série de doenças, né, que eles já estavam acostumados, como por exemplo uma gripe. Porém, os indígenas não estavam adaptados a essas doenças, não tinham um sistema imunológico preparado para aguentar essas doenças. Então a gente começa a observar que muitos deles morreram. E aí o que a gente começa a juntar a partir disso então? Que houve um massacre, que houve uma morte em larga escala dos indígenas por conta da escravidão, por conta das guerras e por conta das doenças. A esse processo de morte em larga escala, o Darcy Ribeiro ele vai colocar que é um processo de desindianização. Ele está querendo utilizar esse termo, ele é o único que utiliza esse termo para se referir ao etnocídio que ocorreu no Brasil durante o processo de colonização. Então ele coloca que a chegada dos portugueses, que a chegada dos colonizadores foi responsável por um processo de etnocídio. Etnocídio de quem? Dos indígenas. Dessa forma, como os indígenas eles foram basicamente excluídos da vida brasileira, entende-se que eles também têm uma participação muito reduzida na história do Brasil, porque eles foram os povos derrotados. Logo, os povos derrotados geralmente não contam a história, eles não participam do processo histórico. Logo, o Darcy Ribeiro está querendo colocar para a gente que os indígenas eles foram excluídos da história oficial brasileira. E quando ele fala isso, ele tem, de certa forma, razão. Por que ele tem, de certa forma, razão? Vamos lá parar para pensar, gente. Quando a gente vai estudar a história do Brasil e a gente começa a estudar sobre o processo de colonização, geralmente, quando a gente está falando do processo de colonização, a gente fala um pouco dos indígenas. Mas quando a gente começa a desenvolver o processo e começar a avançar do ponto de vista cronológico, a gente vai falando cada vez menos dos indígenas, ao ponto que quando a gente já chega no período de independência, a gente não fala mais. Então, percebe-se que a construção oficial da história do Brasil, ela nega, ela exclui a participação indígena. E aí o que o Darcy Ribeiro está querendo colocar? Não, ó, os indígenas participaram sim, eles têm importância. E aí, na obra dele, no povo brasileiro, ele começa a fazer os apontamentos, ele começa a explorar de que maneira os indígenas participaram na formação do povo brasileiro e da identidade nacional. Além dos indígenas, o Darcy Ribeiro ele também trabalha com a ideia dos afro-brasileiros, que também tiveram participação na formação do povo brasileiro e da identidade nacional. No entanto, o Darcy Ribeiro ele já coloca e deixa claro para a gente, ó, essa participação ocorreu. No entanto, ela foi não harmônica. Ela não foi baseada na solidariedade, como a gente pode imaginar que está escrito na obra do Gilberto Freire. Não, ela foi baseada em uma relação não harmônica, em uma relação de conflito. E por que foi baseada em uma relação de não conflito? Porque foi baseada na escravidão. A gente entende que o afro-brasileiro, que o africano, perdão, ele não veio para o Brasil porque ele tinha interesse em vir. Não, ele foi retirado à força do seu território. Ele foi retirado à força do continente africano. E aí, quando ele chega aqui no Brasil, ele perde a ideia de humanidade, porque ele se torna basicamente um objeto, uma mercadoria para os europeus, uma mercadoria para os portugueses. Então eles se tornam nada mais, nada menos que um objeto que vai servir como mão de obra. E aí o Darcy Ribeiro ele está colocando justamente isso para a gente. Ó, os afro-brasileiros, os africanos, tiveram participação sim. E por que tiveram participação? Porque a escravidão envolvia quase que todos os setores da sociedade brasileira. Então, tudo passava pelas mãos dos afro-brasileiros, dos africanos que eram escravizados. Então, não tem como a gente chegar e dizer que não houve participação dos afro-brasileiros. Houve, e foi talvez uma das participações mais importantes. Por isso que o Darcy Ribeiro ele vem e coloca para a gente o seguinte, ó, houve a inserção dos afro-brasileiros. Porém, essa inserção não representou uma inclusão.
E por que não representou uma inclusão? Porque eles vieram para cá, foram trazidos à força, e aí foram inseridos na sociedade, porque eles produziram algo. Porém, essa produção era pautada na escravidão. E a escravidão negou, explorou a mão de obra deles, explorou a força de trabalho deles e, além de explorar, negou tudo que fazia parte das tradições da cultura dos africanos. Tudo tudo a eles foi negado. Então, eles não tinham direito às suas próprias tradições, às suas próprias crenças, aos seus próprios dialetos, às suas próprias línguas, à sua própria cultura como um todo. Então, a gente coloca que houve uma inserção e uma não inclusão. E esse processo de escravidão, quando a gente vai falar em história do Brasil, a gente sempre tem que lembrar que foi um processo que durou por volta de cerca de 300 anos. E aí, se durou 3 séculos, o Darcy Ribeiro ele coloca para a gente, ó, quando a gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro, quando a gente vai falar sobre a formação da identidade nacional, a gente tem que entender que essa formação, principalmente por conta da participação dos afro-brasileiros, é uma formação que ela é marcada por diversas sequelas. Então, a história do Brasil ela tem diversas marcas e sequelas. E a gente não pode abordar, a gente não pode analisar a formação do povo brasileiro e da identidade nacional sem trabalhar com essas marcas e sequelas. Porque é impossível compreender a história do Brasil sem a participação desse povo, sem o sofrimento e a escravidão na qual eles passaram. De fato, isso faz todo sentido. É o que a gente tem que pensar hoje e a gente tem que ter essa noção ainda do que geralmente a gente coloca como sobre a dívida histórica existente. No Brasil existe uma dívida histórica? Existe. Por quê? Na maior parte da história do Brasil existiu a escravidão. Estamos em 2020. E se a gente pegar que o Brasil tem 520 anos de história, mais de 300 anos foi marcado por escravidão. A abolição ela é de 1888. E logo após a abolição, a gente observa que houve uma inserção, uma maior inserção na sociedade. Porém, a abolição não significou inclusão da população afro-brasileira. Então, isso é um reflexo desse passado escravista. Então, todos ou a maior parte dos fatos que envolvem a população afro-brasileira tem que ser analisada a partir de uma perspectiva marcada por essas sequelas da história, né, da construção, da colonização do Brasil. Então, Darcy Ribeiro ele coloca isso para a gente também. E aí, o que o Darcy Ribeiro está querendo colocar? Que, ó, os afro-brasileiros, os indígenas que são excluídos da história, pelo menos da história oficial, tiveram uma participação extremamente importante. Sim, tiveram uma participação muito importante. E aí, graças a eles, graças à participação também deles, a gente pode apontar que o Brasil, tá? O Brasil foi construído a partir de um povo genuinamente brasileiro, ou seja, não é um povo que foi transportado, né, que foi traduzido apenas, mas há um povo genuinamente brasileiro e há uma identidade genuinamente brasileira. E aí, por que ele fala isso? Que há uma identidade e um povo genuinamente brasileiros? Porque ele fala que a história do Brasil, desde seu início, é marcado por uma forte miscigenação. Então, desde que se iniciou o processo de colonização, há uma miscigenação muito forte no Brasil. E como que se iniciou essa miscigenação? Uma das prováveis e uma das possíveis causas está no fato de que quando os portugueses, quando os europeus vieram para cá, não vieram, né, em grande parcela, em grande quantidade, mulheres, né, vieram basicamente homens. E aí, vindo apenas ou basicamente homens, houve quase que uma miscigenação feita de forma forçada, porque havia mulheres nativas brasileiras, indígenas, e os homens basicamente eram portugueses, eram europeus. Então houve essa miscigenação. Repara que aqui não é do nosso interesse, não é do nosso foco nesse momento discutir se a miscigenação foi feita de forma forçada pelos europeus em relação às nativas. Aqui a gente não está discutindo isso.
Isso é um papo que pode se discutir mais do ponto de vista histórico. O que a gente está querendo colocar aqui, o que eu estou querendo colocar aqui é que, pelo fato de não ter vindo, né, muitas mulheres, houve sim uma miscigenação, houve uma mistura, né, houve o nascimento de pessoas a partir daquele momento que eram fruto de uma miscigenação, de uma mistura étnica, de uma mistura cultural, vamos pensar desta forma. E aí, o Darcy Ribeiro ele coloca que essa miscigenação fez com que o Brasil não se tornasse um país tão diversificado e fragmentado como geralmente se aponta. Ele coloca que o Brasil é um país que tem uma diversificação e tem uma fragmentação, mas menor do que as pessoas geralmente colocam, que o Brasil é um país extremamente multicultural, fragmentado. Não, ele coloca que, por conta da miscigenação, a gente criou um povo, né, criou um país que ele tem uma diversificação reduzida e uma fragmentação reduzida. E para isso, para ele, né, legitimar esse argumento dele, ele faz algumas comparações com alguns territórios, com algumas outras regiões, por exemplo, da América Latina, em que a gente vê países que têm diversos povos, diversas etnias, e muitas dessas etnias mantêm seus dialetos próprios, como, por exemplo, o Guarani. No Brasil, a gente vai observar que tem os povos indígenas? Tem. Os povos indígenas têm seus dialetos? Tem. Mas, num geral, a gente vai observar que há uma predominância muito forte do português. Então, por conta da miscigenação, a gente vai notar que o povo brasileiro como um todo tem uma estrutura cultural muito semelhante. Só que, quando ele coloca que essa estrutura cultural é muito semelhante, ele não está querendo colocar para a gente que o povo brasileiro é um povo homogêneo. Não, não é homogêneo, é um povo heterogêneo. É um povo heterogêneo que tem as suas diferenças, mas dentro dessas diferenças há as semelhanças culturais que a gente pode definir como um verdadeiro povo brasileiro. E quais são essas diferenças? É o que ele vai colocar, que dentro do Brasil existem os diversos Brasis. Por exemplo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira, o Brasil sulino, e onde cada um desses Brasis tem uma identidade própria. Ou seja, dentro do Brasil, da identidade brasileira, existem diversas subidentidades, vamos colocar assim entre aspas. Então, o Darcy Ribeiro está querendo colocar que a formação desse Brasil miscigenado, a formação desses Brasis, é fruto da participação dos diversos povos, que geralmente são excluídos da história. Não há uma predominância de portugueses, não. Há uma participação dos indígenas, há uma participação dos afro-brasileiros. Então, ele tenta tirar essas minorias da situação de passividade na história do Brasil e tenta dar uma situação de agentes da história. Ele coloca que esses povos indígenas e afro-brasileiros não são só mais sujeitos, mas eles são agentes. Então, a grande importância do Darcy Ribeiro nesse aspecto é justamente isso que a gente trabalhou aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do que a gente trabalhou hoje. A gente se vê na próxima semana, na nossa aula ao vivo. Continuem se cuidando e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Não deixem de fazer suas anotações. Tchau, tchau, galera. Fui!